Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre métodos numéricos para resolver alguns problemas de valor inicial. Então, só relembrando que a gente viu no último vídeo, a gente falou que um problema de valor inicial era o quê? Era um conjunto formado por uma equação diferencial ordinária. No caso, a gente vai considerar apenas equações que sejam de primeira ordem. Então, a gente teria uma equação da forma y' igual a f de x e de y, tá? E de uma condição inicial y de x0 igual a y0, certo? E aí a gente viu que, né, sob certas condições, existe sempre uma única solução para um problema desse tipo aí. Mas a gente nem sempre consegue determinar de uma forma analítica quem que é essa solução. Então, a gente desenvolve métodos numéricos para aproximar quem são essas soluções. E o primeiro método que a gente estudou foi o método de Euler, que diz basicamente o seguinte: se você sabe quem é a késima aproximação do método de Euler, de modo que a primeira aproximação que você pega vem justamente aqui da condição inicial, tá? Vem do y da condição inicial. Então, você tem que o yk mais 1, a próxima aproximação, ela é calculada como a aproximação atual, certo? Mais h, que é o passo que multiplica f de xk e yk, certo? Então, aí a gente tem uma partição do intervalo em vários intervalinhos que têm o mesmo comprimento, e a distância entre um ponto e o ponto seguinte é sempre a mesma, né? E essa distância a gente chama de h, que a gente deu o nome de passo, certo? É o passo do método, tá bom? Então, hoje a gente vai ver um outro tipo de método, que vão ser os métodos de série de Taylor. Como o nome diz, a gente vai começar expandindo a função da gente em série de Taylor, tá? Então, métodos de série de Taylor, a gente vai iniciar procurando pela série de Taylor de alguma função. Então, vamos começar relembrando o que é a série de Taylor de alguma função, tá? Então, sob certas condições, que são mais especificadas no curso de cálculo 3, eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? A gente pode escrever uma função φ de x como a soma de sua série de Taylor. Ela seria igual ao somatório de n igual a 0 até infinito da enésima derivada φn calculada no ponto x0 sobre n fatorial, que multiplica x menos x0 elevado a n, certo? Isso aí é a série de Taylor da função φ, tá? Repara que nela a gente tem uma soma infinita. A gente está somando infinitos termos nesse somatório aqui, ó, vai de 0 até infinito. Se a gente, por acaso, agora, a gente para de fazer essa soma em algum número, certo? Digamos que a gente faça essa soma até um certo número k, tá bom? Então, aí a gente teria não mais uma série infinita, como a gente está fazendo uma soma apenas de uma quantidade finita de termos, aí a gente vai ter agora um polinômio, certo? Esse polinômio seria tk de x, que seria somatório de n igual a 0 até k, mesma fórmula, de φn, a enésima derivada calculada no ponto x0, sobre n fatorial, que multiplica x menos x0 elevado a n. Por que eu estou chamando de k de x? Porque eu poderia simplesmente variar esse k aqui em cima, fazer a soma de n igual a 0 até 1, tá certo? Aí eu teria T1 de x, de n igual a 0 até 2, aí eu teria o T2 de x e assim por diante, certo? Repara que esse cara aqui, ele é um polinômio com grau k. Esse polinômio a gente chama de polinômio de Taylor. Polinômio de Taylor de grau k. E esse polinômio é o polinômio que melhor aproxima a função
na vizinhança desse ponto x0 aqui. Ó. Então, se eu estiver perto de x0, esse polinômio ele fornece uma ótima aproximação para a minha função φ, tá bom? Então, qual que é a ideia? Vai ser a gente achar quem é a aproximação para a função, achando quem é um polinômio de Taylor para a solução do problema de valor inicial, tá certo? Então, essa aqui é a ideia. Tá, por exemplo, digamos que eu já sei quem é o valor do y0, né? Eu já sei aqui quem é o y0 a partir da minha condição inicial. Então, como que eu poderia achar quem é uma aproximação para o y de x1, né? Que eu vou chamar de y1, tá bom? Então, eu vou fazer a expansão em série de Taylor no ponto. Então, como que eu poderia fazer aqui para achar uma aproximação para o y de x1, certo? Então, digamos que eu sei que o x1 é igual ao x0 mais h. x0 é o x da condição inicial, tá? Que aparece aqui. Então, para eu aproximar esse cara, eu vou fazer a expansão em polinômio de Taylor da solução y de x em torno desse valor aqui, ó, em torno do meu ponto x0, certo? E vou fazer a expansão de ordem 2. Vou fazer o polinômio de Taylor da solução de grau igual a 2, tá certo? Então, o que a gente vai ter, ó, vai ser T2 de x igual a... Tá? O que é que vai ficar, né? A gente vai ter, ó, a derivada de ordem 0, que é a minha própria função, certo? Só que calculada no ponto x0 sobre 0 fatorial, beleza? Vezes x menos x0 elevado a 0. Então, a única coisa que ficou foi a função y calculada no ponto x0. Beleza? Mas, agora, o segundo termo, quando n for igual a 1. Aí eu vou ter φ1, então é a minha primeira derivada calculada no ponto x0 sobre 1 fatorial vezes x menos o x0 elevado a n. Elevado a 1 no caso, tá? Como a função que eu estou expandindo em série de Taylor é a y, então eu vou ficar com y', certo? De x0 sobre 1 fatorial que multiplica x menos x0 elevado a 1. Beleza? Continuando, quando o k for igual a 2, que é o último k, né? Já que eu quero calcular aí quem é o t2. Então, eu vou ter mais a segunda derivada da função φ, que no caso é a minha solução, a y, sendo que estando calculada no meu ponto x0, tá? Sobre 2 fatorial vezes x menos x0 elevado a 2. Então, eu vou ter segunda derivada calculada em x0, certo? Sobre 2 fatorial, que é igual a 2, certo? Vezes x menos x0 ao quadrado. Pronto. Essa aqui é a minha aproximação em série de Taylor, em polinômio de Taylor, no caso, de grau igual a 2, para a minha solução em torno do ponto x0, que é o x da minha condição inicial, certo? Agora, se esse h aqui, ó, se ele for muito pequeno, beleza? Se ele for muito pequeno, o que é que eu posso fazer? Aí eu posso dizer que esse polinômio aqui é uma ótima aproximação para quem? Para a própria função, para a própria solução. Então, se o h for bem pequeno, o que é que eu posso fazer para aproximar o y de x1? Eu posso usar o polinômio de Taylor que a gente tem aí. Então, deixa eu apagar isso aqui para liberar espaço. E vamos fazer aqui em cima. Vê, se o h for pequeno, tá? Então, eu vou supor aqui que h é muito menor que 1, tá? Por exemplo, muito menor do que 1, certo? Digamos. Então, eu posso dizer que o y de x1 ele é aproximadamente o T2 de x1, certo? Por quê? Porque o polinômio de Taylor de grau 2 é uma ótima aproximação para a função y, aqui nesse caso, certo? Desde que eu esteja perto do ponto em que eu estou fazendo a expansão, desde que eu esteja perto do ponto x0. Se o h for pequeno, aí o x1 está perto do meu ponto x0, tá certo? Só que aí, quem que é o polinômio, sendo que ele é calculado no ponto x1? Aí vai dar o quê? Vai dar y de x0
mais y' de x0 vezes x1 menos x0. Vamos deixar assim por enquanto, já já a gente vê o que é isso, tá? Mais y duas linhas de x0, beleza? Sobre 2, que multiplica x1 menos x0 ao quadrado, beleza? Que multiplica isso aí. Agora eu também não preciso mais disso aqui embaixo, só preciso disso aqui. Só preciso dessa informação aí. x1 é igual a x0 somado com h. Então, quem é que é x1 menos x0 que aparece aqui? É h, tá certo? Então, isso aqui é h. Isso aqui também é h. No caso, vai ficar h ao quadrado. Beleza. Então, essa é a fórmula que eu tenho agora. Eu já tenho uma aproximação para o y de x1. Y de x1 vai ser aproximadamente o quê? Y de x0. Então, voltando lá, quem que é o problema de valor inicial da gente, né? Era y' igual a f de x e y, certo? E y de x0 igual a y0. Então, aqui, quando eu tenho o y de x0, eu posso substituir já pelo y0 que veio no meu problema de valor inicial. Então, aqui eu vou ficar com y0, beleza? Mais, aí agora eu tenho y' de x0. Quem é que é y' de x0? Ó, eu tenho aqui, ó, y' de x0 vai ser o f no ponto em que o x é x0 e o y é quem? É o y0, certo? Então, vai ficar h vezes f de x0 e y0. Repara que se eu vir até aqui, a fórmula que eu tenho é exatamente a mesma fórmula que a gente teve na aula passada, pelo método de Euler, o que indica para a gente que o método de Euler é um tipo de método de série de Taylor, só que é o método de série de Taylor de que ordem? De ordem 1, que eu estou fazendo aqui, se eu encerro aqui, eu estou fazendo a expansão até a ordem 1, beleza? Então, o método de Euler é um tipo de método de série de Taylor, de ordem 1. Continuando, o que mais que vai ficar? Aí eu vou ter mais a segunda derivada da minha solução, que a princípio eu não sei quem é. Então eu tenho que ficar apenas com informações que vêm aqui no problema de valor inicial. Mas eu sei que y' é f de x e y, certo? Então eu posso usar a regra da cadeia para derivar mais uma vez. Quem é que é o y duas linhas? Certo? Eu sei que o y' ele é uma função do x e do y. Então, se eu derivo de novo, tá? Y duas linhas vai ser, vamos colocar aqui, eu tenho o y', que ele é uma função de x e também uma função de y, sendo que a gente sabe também que o y também é uma função de x. Então, se eu quero derivar o y' em relação a x, isso aí vai me dar a derivada dele com relação a x, certo? Aqui, ó, eu vou ficar com fx, certo? A derivada aqui eu tenho f de x e y, tá? Então, se eu derivo o y' aí com relação a x de novo, diretamente, a derivada de f com relação a x vai ser o fx. Mas eu também posso fazer isso por esse caminho aqui, ó. Eu inicialmente derivo em relação a y e depois derivo o y com relação a x. Então, eu posso somar aqui com fy mais y'. Beleza? Beleza. Então, como é que eu posso substituir lá? Lembrando que o y' ele é o f, né? De acordo com a equação que eu tenho aqui. O y' é o f, certo? Então, vai ficar mais fx, a derivada de f em relação a x calculada no ponto x0 e y0, mais fy no ponto x0 e y0, vezes f, então vezes f de x0 e y0, tudo isso aí vai ficar essa fórmula aí enorme. Deixa eu liberar aqui mais espaço, certo? Lembra que eu tenho que dividir aqui por 2, então sobre 2, vezes o h ao quadrado que aparece ali, certo? Então, uma outra forma de se escrever isso é assim, colocando o h logo aqui na frente. Então, vezes h ao quadrado sobre 2, que multiplica esse termo aí inteiro. Pronto. fx de x0, y0 mais fy de x0, y0 vezes f de x0, y0. Então, essa é a aproximação que a gente faz.
e a gente vai dizer que esse y de x1 é, no caso, o y1, certo? Esse aqui é o y1, então é assim que eu obtenho o y1 a partir do y0. Se eu repetisse esse argumento, como é que eu passaria do yn para o yn mais 1? Mesma coisa. Então, se eu quero o yn mais 1, a minha próxima aproximação a partir da minha aproximação atual, ela vai ser o quê? Vai ser o yn mais h vezes. Aqui a minha aproximação atual não é mais x0 e y0, é xn e o yn, tá? Então eu vou ter f de xn yn, tá? Mais h sobre 2, h ao quadrado sobre 2, beleza? Vezes derivada em relação a x, xn yn, mais derivada em relação a y em xn yn, vezes f de xn yn. Então, essa é a fórmula do método de série de Taylor de ordem 2. Beleza? De ordem 2 por quê? Porque eu fiz o polinômio de Taylor com grau 2. Certo? Então, essa aqui é a fórmula para o método de série de Taylor. Certo? Com ordem 2. Então, como eu já estou aí dizendo, a gente poderia ter um método de série de Taylor com qualquer ordem que a gente quisesse. Ordem 3, 4, 5. Basta a gente fazer o quê? Expandir o polinômio de Taylor até a ordem que a gente quiser. Certo? Expandir até a ordem que a gente quiser. Se a gente fizer isso, aí a gente vai ter várias formas de se aproximar numericamente soluções de problemas de valor inicial. Mas aqui, nesse vídeo, certo? Nesse curso, a gente vai focar apenas nos métodos de série de Taylor de ordem 1, que é o método de Euler, e o método de série de Taylor de ordem 2, que é esse que a gente está trabalhando agora. Beleza? Maravilha. Então, agora vamos fazer alguns exemplos, tá certo? Para a gente ver que a aproximação que a gente gera aqui já é mais precisa do que a aproximação que a gente gerava antes. Mas, por outro lado, a gente vai ter alguns incômodos extras que vão estar associados com essas derivadas parciais aqui, que podem complicar a expressão, tá certo? Beleza. Deixa eu apagar aqui, tá? E eu vou resolver alguns exemplos. Deixa eu tirar também esse nome aqui, que não precisa mais. Vamos pegar só a fórmula, vamos deixar ela aqui em cima. Beleza? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo vai ser o seguinte. A gente vai pegar esse problema de valor inicial aqui, certo? Y' igual a x vezes y, em que a condição inicial é y de 0 igual a 1, certo? Y de 0 igual a 1. Então, eu quero achar alguma aproximação para o y de 0,2, certo? E eu vou querer fazer isso de duas maneiras. Uma maneira, digamos aqui que a letra A, é usando o método de Euler. E na letra B, vamos usar o método de série de Taylor de ordem 2, certo? Em ambos os casos, vamos fazer com 4 passos, tá? Em ambos os casos. Então, Euler com 4 passos. Método de série de Taylor de ordem 2 com 4 passos também. E em ambos os casos, vamos fazer como a gente costuma fazer sempre, né? Que é usar apenas 4 casas decimais e arredondamento padrão. Tá certo? Então, antes de começar, vamos montar as coisas que a gente precisa. Vamos começar colocando aqui a calculadora na tela. Então, nesse caso, quem que é a função f? F de x e y. F de x e y é a função que fica aqui, ó, que está igual à derivada. Então, f de x e y é x vezes y. Certo? O meu ponto x0 é o x da condição inicial, ou seja, é 0. E o y0 é o y da condição inicial, ou seja, é 1. Eu quero que o meu ponto final aqui, ó, que eu chegue no fim no y de 0,2. Então, eu quero ir de 0
até 0,2, dando 4 passos. Então, qual que é o comprimento de cada passo desse que a gente vai fazer? Tá? A gente vai ter que fazer h igual a quanto? A variação que a gente deu no x, então de 0 para 0,2, a variação foi 0,2, e o número de passos que a gente quer é 4, certo? Portanto, o h da gente vai ser 0,2 sobre 4, que é 0,05, certo? Então, vamos começar aí fazendo com o método de Euler. Método de Euler. Quais são os valores de x que a gente vai ter que utilizar? Certo? Valores de x, valores de y. Quais são os valores de x? Ó, o primeiro aqui é em 0. Depois, a gente soma o h uma vez, então vai ficar 0,05. Soma o h mais uma vez, vai dar 0,1. Soma o h mais uma vez, vai dar 0,15. Soma mais uma vez, dá 0,2. Certo? Vamos marcar agora os valores dos y. Aqui é 1 primeiro, certo? E qual é a fórmula que a gente tem que usar, né? yn mais 1 é sempre yn. É como se a gente parasse aqui, ó. Se viesse até aqui, é Euler. Se vier até aqui, aí é série de Taylor de ordem 2. Então, eu vou ter yn mais h vezes f de xn yn. Quem é que é f de xn yn? Eu tenho que substituir aqui, ó. xn yn, se eu substituir, vai ficar xn vezes yn. Então, vamos já escrever do jeito que a gente quer. Tá? Vai ficar assim. Beleza? Essa é a fórmula. Então, vamos substituir. Certo? Vamos substituir. Quem é que vai ser o y1? A gente vem por aqui. Ó. y1 vai ser y0, que é 1. Beleza? Mais h, que é 0,05, vezes o x0 vezes o y0. Quem que é o x0? É 0. O y0 é 1. Então, beleza. Deu ainda 1 novamente. Certo? Esse que é o y1, ele repetiu o valor 1. Vamos agora para o próximo. O y de 0,1. Qual que é que é a aproximação? Agora a gente vai para o y2, tá? Então, a gente vai ter y2 vai ser y1, que é 1, mais h, 0,05, v05, agora, vezes o x1, 0,05, vezes o y1, que é 1, igual. Pronto. Com 4 casas, a gente ficou com 1,0025. Beleza? Então, esse é o valor aqui para o próximo ponto, y 1,0025. Próximo valor vai ser o quê? Aí a gente vai ter, o y 3 agora, né? Então, o y 3 vai ser o y2, que é esse aí que já está na calculadora, mais h, 0,05, vezes o x2, é o x da minha iteração atual, que é o 0,1, certo? Vezes o y2, então, vezes vezes 1,0025. Pronto, ficamos com 1,0075 no arredondamento. Certo? Vamos colocar aqui. 1,0075. Então, 1,0075. E para finalizar, quem é o próximo? Aí a gente vai ter o y4 agora, né? O próximo vai ser o y atual. Então, eu vou ter 1,0075 mais h, que é 0,05, vezes o x atual, 0,15, vezes o y atual, que é 1,0075, igual. Pronto. Ficamos com esse valor aí. Com 4 casas, deu 1,0151, certo? 1,0151. 1,0151. Essa aí é que seria a aproximação da gente para o método de Euler. Vamos anotar ela aqui. Daria 1,0151, certo? Com 4 casas decimais. Vamos ver agora como que vai ficar no método de série de Taylor de ordem 2. Deixa eu apagar aqui, certo?
Vamos para a letra B agora, com o método de série de Taylor. Certo? Então, eu tenho que continuar aqui a minha expressão. Eu vou ter mais h ao quadrado sobre 2, que multiplica o quê? Deixa eu ajeitar aqui esse h ao quadrado sobre 2, vamos escrever ele assim. H ao quadrado sobre 2 que multiplica é quem? Tá? Vai ficar vezes o quê? Vezes... Ó, eu tenho que ter a derivada parcial de f com relação a x. Quem é que é a derivada parcial de f com relação a x? Fx é y, né? Então, no ponto x0 e y0, fx vai ser y0. No ponto xn e yn, fx vai ser yn. Certo? Substituo aqui o y pelo y do ponto que eu estou agora. Agora, quem é a derivada com relação a y? Derivada com relação a y é x. Então, no ponto que eu estou, o x é quem? É o ponto xn. Então, eu vou ter mais xn vezes quem? Vezes f de xn e yn. Quem é que é f de xn e yn? É xn vezes yn. Então, vai ficar xn ao quadrado vezes yn aqui. Certo? Então, a fórmula da gente vai ser essa agora. Certo? Então, o resto é igual. A gente vai começar aqui ó, com os valores de x, com os valores de y. Quais são os valores de x? Os mesmos. 0, aí eu somo h mais uma vez, somo h mais uma vez, somo h mais uma vez. Então, ficaram esses valores aí. Certo? E os y? O primeiro valor de y é o y da condição inicial, que é 1. Certo? Aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e vou substituir aqui na fórmula. Meio que já fica uma fórmula maior, né? Então, vamos lá. A gente vai ter 1, certo? Que é o y atual, mais h, 0,05, vezes. Aí, xn vezes yn. Xn aqui é 0, então, vezes 0, vezes o yn, que aqui é 1, mais h ao quadrado. Então, 0,05 ao quadrado sobre 2, tá? Vezes o quê? Yn. Quem é que é yn aqui? Yn é 1, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vezes 1, tá? Mais xn ao quadrado. Quem é xn? Xn é 0. Então, 0 ao quadrado vezes o yn. Quem é que é o yn agora? É 1. Fechei aqui, igual. Pronto. Então, até aqui o que a gente obteve foi 1,00125. Então, como aqui no final a gente ficou com esse 5 apenas e o algarismo anterior é um 2, que é par, então eu não vou modificar nada aqui na hora que eu arredondar. Vai ficar 1,0012, certo? 1,0012. Vamos seguir adiante. Como é que fica agora com o 0,1? Tá? Então, eu vou ter 1,0012. Vamos olhar na fórmula. Então, esse aí é o y atual. Aí, mais h, mais 0,05, vezes xn, vezes yn. Quem é xn, quem é o yn? Na iteração atual que a gente está. O xn atual, né, é o 0,05, certo? E o yn que a gente está é 1,0012, certo? Então, aqui eu já vim ó, até essa etapa aqui. Vamos continuar. Mais h ao quadrado, então, mais 0,05 ao quadrado, sobre 2, vezes, abrir os parênteses, yn. Quem é que é o yn aqui? É 1,0012, certo? Mais aí 0,05, que é o xn, né, da minha iteração atual, ao quadrado, certo? Vezes o yn, de novo, que é 1,0012. Fechei, igual. Então, a gente ficou com 1,00495. Então, arredondando, ficou 1,00 e aí 50 depois, né? 1,0050. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Na próxima etapa, o que é que vai dar? A gente pega esse valor, 1,00
50, que é o yn atual, aí soma com h, 0,05, vezes x atual, 0,1, vezes y atual, 1,005, certo? Fechei até aqui já. Aí mais h ao quadrado, 0,05 ao quadrado, sobre 2, vezes, abrir os parênteses, y atual, 1,005, mais x atual ao quadrado, 0,1 ao quadrado, vezes y atual, 1,005. Fechei. Igual. Tá? Então, até aqui, a gente chegou a 1,0113. Beleza? 1,0113. E, finalmente, com o 0,2, o que é que vai ficar? Com o 0,2, aí eu vou ter que começar com y atual, 1,013, mais h, 0,05 daqui, vezes o x atual, que é 0,15, beleza? Vezes o y atual, que é 1,0113, certo? Então, até aqui eu já cheguei até esse ponto daqui, tá? Aí mais h ao quadrado sobre 2, vezes, abrir os parênteses, aí ó, o y atual, 1,0113, mais o x atual, 0,15 ao quadrado, vezes o y atual, 1,0113. Fechei os parênteses, igual. Então, cheguei no meu último valor aí, deu 1,020 e com 2 aqui no final, tá? Então, a gente ficou com 1,0202. Beleza, pessoal? Então, essa aí é que seria a nossa aproximação com quatro casas decimais para a solução usando o método de série de Taylor, 1,0202. Então, os valores deram mais ou menos diferentes, né? Na segunda casa decimal, eles estão dando diferentes. Mas se eu arredondar os dois com duas casas, os dois vão dar 1,02. Então, qual será que está com a aproximação melhor, né? Vamos tirar aqui a calculadora. É possível verificar qual que é a solução analítica para esse problema. Eu não vou dizer como que faz, porque isso aí é assunto de um outro curso, mas quem quiser ver nos cursos de cálculo 4, de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que eu já tenho aqui no YouTube, é só procurar pela técnica de resolução que se chama equações separáveis, certo? No caso aqui eu tenho uma multiplicação de uma função que envolve só x por uma função que envolve apenas o y. Aí é sempre simples de resolver. A solução analítica, ela seria y de x igual a e elevado a x ao quadrado sobre 2. Essa é a solução para essa equação. Se você derivar ela, você vai ver que a derivada dela vai ser ela multiplicada por x, né? É só uma aplicação aí da regra da cadeia. E se eu substituir o x por 0, vai dar 1. Então, essa é a minha solução analítica. Certo? Qual que é o valor exato para a minha solução, então? Eu deveria ter que calcular quem? O y de 0,2, que seria o quê? Seria e elevado a 0,2 ao quadrado sobre 2. Quanto que dá isso? Vamos voltar com a calculadora para a gente fazer. Como é que vai ficar, então? A gente vai ter 0,2 ao quadrado sobre 2. Aí eu vou pegar esse valor e vou calcular a exponencial dele. Então, o valor exato vai ser 1,0202 com 4 casas decimais, certo? Ou seja, o método de série de Taylor calculou o valor exato com 4 casas decimais, tá certo? Enquanto o método de Euler ficou um pouco ainda distante do valor exato da solução. Você vê, então, que o método de série de Taylor ele é mais preciso do que o método de Euler, o que é natural. Por quê? Porque você está usando um grau a mais no polinômio de Taylor. Quanto maior for
o grau do polinômio de Taylor, melhor é a sua aproximação. Sendo que se você usa métodos de série de Taylor com a ordem muito alta, você acaba ficando com um monte de derivada parcial que não é muito desejável de ter na equação, certo? Porque fica muito complicado. Aqui foi fácil, só era x vezes y. Mas imagina que fosse alguma equação em que a função f fosse muito complicada, tivesse um seno vezes um exponencial, não sei o quê. Normalmente, quando a gente faz alguma derivada, a função fica mais complicada ainda, né? Então, seria uma fórmula que ia ficar muito enorme. Então, por isso, mesmo o método de Euler não sendo tão eficiente quanto o método de série de Taylor de ordem mais alta, ele ainda é muito utilizado. Por quê? Porque ele só usa valor da própria função, ele não envolve nenhuma derivada parcial dela. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente faz para a gente ter um método que seja equivalente a um método de série de Taylor, tá? Da ordem que a gente quiser, mas que a gente não tenha que calcular nenhuma derivada parcial. Aí vai ficar muito melhor. Vão ser os chamados métodos de Runge-Kutta. Certo? Mas isso aí fica assunto para um outro vídeo. Tá? Vamos fazer mais um exemplo e aí a gente finaliza. Certo? A gente finaliza essa aula. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar ali, pronto. Então, o exemplo agora vai ser o seguinte. A gente vai ter a equação y' igual a x ao quadrado menos x vezes y, com y de 1 igual a 2. Certo? Eu quero aproximar, então, o y de 1,3, certo? De 1,3. Então, repara que eu estou partindo agora de 1, tá certo? Eu quero ir de 1 até 1,3. Eu quero usar sempre 3 passos, certo? Então, eu vou ter de novo letra A com o método de Euler, letra B com o método de série de Taylor de ordem 2. Aí, quais que vão ser as aproximações que esses dois métodos vão indicar para a gente, certo? Nesse caso, eu não vou usar a minha solução analítica, já fica mais difícil a gente determinar quem é a solução desse negócio, certo? Apesar que nos cursos de cálculo ainda dá para fazer, mas eu não vou ficar entrando em tantos detalhes assim não. Não é necessário achar as soluções analíticas nos exemplos da gente. Então, eu só fiz no último, por quê? Porque eu queria mostrar que o método de série de Taylor, ele realmente era mais preciso do que o de Euler, tá bom? Então, vamos começar aí com as informações básicas. Quem que é a função f de x e y? A função f de x e y é a função que está aqui, ó, igualada com a derivada. Então, ela é x ao quadrado menos xy, certo? O ponto inicial do x é 1, o ponto inicial do y vai ser 2. Eu quero calcular aqui, ó, o y em 1,3. Então, quem é que vai ser o h? H vai ser a variação no x. Então, eu quero ir de 1 até 1,3. Então, a variação foi 0,3, certo? Sobre o número de passos que eu quero. Então, o h vai ser 0,1. Beleza? O h é 0,1. Na letra A, eu quero começar fazendo o quê? Fazendo o método de Euler. Então, qual é a fórmula que eu tenho que usar? A fórmula que eu tenho que usar é yn mais 1 igual a yn, certo? Mais h, que multiplica f de xn e yn. Só que quem é que é f de xn e yn? F de x e y é x2 menos xy. Então, substitui o x por xn e o y por yn, vai ficar xn ao quadrado menos xn vezes yn aqui. Certo? Essa é a fórmula para o método de Euler. Tá certo? Para o método de Euler. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vamos montar a nossa tabela com os valores de x, os valores de y. Aí, quais vão ser os valores de x que a gente vai ter? A gente começa com o ponto inicial, que é 1, e vamos aumentando de h em h até chegar no ponto final que a gente quer. Então, a gente vai ter 1,1, 1,2 e 1,3. Mais uma vez, vamos usar arredondamento padrão com o número de casas decimais igual a
A4, tá? Então, quem é que é o y inicial aqui? O y inicial é o que já vem no enunciado, é o 2. Vamos ver agora quem é que é quem é o próximo valor de y. Aí como é que vai ficar? Eu venho na fórmula aqui, ó. A gente vai ter que fazer o y atual, que é 2, beleza? Mais h, 0,1, que multiplica f de x0 e y0. Então, eu substituo ali, ó, vai ficar h vezes o x atual, sendo que é ao quadrado, tá? Então, vai ficar 1, tá? Vai ficar 1 ao quadrado, beleza? Menos o x atual vezes o y atual, certo? Fechei aqui. Então, pronto, o resultado que a gente obteve foi 1,9. Então, vamos marcar aqui, 1,9. Vamos seguir. Quem é que é o próximo? A gente pega o y atual, 1,9, certo? E soma com h, então mais 0,1 vezes, vamos abrir os parênteses, aí vai ficar o x atual ao quadrado, beleza? X atual ao quadrado, então vai ser 1,1 ao quadrado, beleza? Menos o x atual vezes o y atual, então menos 1,1 vezes 1,9, fechei os parênteses, igual. Então, com 4 casas, né, só precisou de 3, ficou 1,812. Certo? E, finalmente, o último valor aqui vai ficar o quê? A gente pega o valor atual, aí soma com h, 0,1, vezes, abre os parênteses, o x atual, 1,2 ao quadrado, beleza? Menos o x atual vezes o y atual. Então, vezes, menos, né? 1,2 vezes 1,812. Certo? Então, igual. Ficamos com 1,7386 como o nosso valor arredondado. 1,7386. Beleza? Vamos anotar aqui. 1,7386. E na letra B, para a gente finalizar o vídeo, vamos ver como é que vai ficar com o método de série de Taylor de ordem 2. Então, a gente ainda precisa continuar aqui, né? O que mais que vai vir? A gente vai ter mais h ao quadrado sobre 2, vezes o quê? Aí tem que abrir isso aqui. Quem é que é a derivada parcial de f com relação a x? F aqui é isso, né? Então, fx vai ser 2x menos y, certo? Derivada de f com relação a y é quem? Aí é menos x. Então, tem que jogar isso aqui. Como é que vai ficar o fx de xn e yn? Aí vai dar 2xn menos yn, certo? Esse que é o fx, tá? Mais fy, não dá para escrever tudo ali, né? Então, vamos colocar tudo aqui embaixo mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Não vai dar para colocar toda a informação aí. Vamos colocar, então, aqui embaixo. Certo? O fy, ele é menos x. E aí, a fórmula da gente agora vai ser yn mais 1 igual a yn mais h, que multiplica xn ao quadrado menos xn e yn, certo? Mais h ao quadrado sobre 2, que multiplica. Aí a gente tem fx é quem? Vai ficar, no caso, 2xn menos yn, tá? Mais fy é quem? É menos x, então ficou menos xn, certo? Que multiplica o f de xn e yn. Quem é que é f de xn e yn? É quem está aqui. É isso aqui, certo? É aquele termo ali. Então, a gente tem que multiplicar por isso aqui, né? Então, vai ficar menos xn vezes xn ao quadrado, fica menos xn ao cubo, tá? E menos xn vezes menos xn yn fica mais xn ao quadrado yn. Beleza. Então, essa é a nossa expressão. Certo? A gente vai usar essa fórmula aí para calcular as aproximações agora. Vamos apagar aqui e vamos montar a nossa tabela. Os valores de x e os valores de y. Quais os valores de x? Então, a gente tem os mesmos de antes. O inicial é 1 e a gente vai aumentando de 1,1
em 1,1. Então, 1,1, 1,2 e 1,3. Bem, aí aqui a gente coloca o y inicial, que é igual a 2, e agora vamos jogar na fórmula. É só jogar na fórmula agora. Então, a fórmula está bem enorme, né? Mas é só a gente substituir os valores. Vai ficar ó, y atual, 2, mais h, 0,1, vezes quem? Aí tenho que abrir aqui os parênteses e multiplicar por xn ao quadrado, que é o x atual. Então, 1 ao quadrado, menos x atual vezes y atual. Então, menos 1 vezes 2, fechei os parênteses, tá? Mais h ao quadrado sobre 2, vezes, abre os parênteses, aí fica 2 vezes o x atual, 2 vezes 1, menos o y atual, que é 2, tá? Menos o x atual ao cubo, mais o x atual ao quadrado, vezes o y atual. Fechei os parênteses, igual. Então, deu 1,905. Beleza? 1,905. Vamos anotar ali. 1,905. Vamos para o segundo valor. Segundo valor, o que é que vai ficar? Eu começo com a minha aproximação atual, que é o yn aqui. Aí faço mais 0,1 vezes, abro os parênteses, x atual ao quadrado, então fica 1,1 ao quadrado, menos x atual vezes y atual. Então, menos 1,1 vezes 1,905. Tá? Fechei os parênteses. Aí mais h ao quadrado sobre 2 vezes, abri os parênteses. Aí eu vou ter 2 vezes o x atual, então 2 vezes 1,1, tá? Aí menos o y atual, 1,905. Estou continuando só aqui embaixo, tá? Agora eu tenho menos o x atual ao cubo, então menos 1,1 ao cubo, tá? Mais o x atual ao quadrado, então 1,1 ao quadrado, beleza? Vezes o y atual, então vezes 1,905. Fechei os parênteses, igual. Então a gente ficou com 1,8228, tá certo? Com o nosso arredondamento, 1,8228. Vamos anotar ali. Continuando, a gente pega esse valor, 1,8228, e aplica agora na equação de novo. Vai ficar o y atual, que é 1,8228, mais h, que é 0,1, vezes, abrir os parênteses. Aí eu vou ter o x atual, que é 1,2 ao quadrado, menos o x atual, 1,2, vezes o y atual, aqui, ó, que é 1,8228. Fechei esses parênteses. Aí mais h ao quadrado, então 0,1 ao quadrado sobre 2, vezes, abrir os parênteses. Aí eu vou ter 2 vezes o x atual, que é 1,2, menos o y atual, que é 1,8228, certo? Menos o x atual ao cubo, 1,2 ao cubo, tá? Mais o x atual, 1,2 ao quadrado, vezes o y atual, 1,8228. Fechei os parênteses, igual. Pronto, o arredondamento da gente foi 1,7554, certo? O valor aproximado aí para esse valor na terceira, nesse ponto agora, tá? 1,7554. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente tem os valores aproximados com o método de Euler e com o método de série de Taylor de ordem 2, tá certo? Então, com essas respostas aí para esse exemplo, a gente finaliza esse vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.